Quanto a nós, queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de João. Segunda carta do apóstolo João. Na semana passada nós estudamos a terceira carta de João. E hoje nós vamos aprender mais a respeito dessa segunda carta que João escreveu para uma senhora eleita. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, a tua palavra foi lida diante de nós. Essa palavra que era tão específica para aquela época, e da qual nós queremos aprender para a nossa época. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o que o Senhor disse àquela senhora eleita, para que nós consigamos transferir o que dessa carta se aplica para nós hoje, cristãos do século 21. Que o Senhor, portanto, nos ilumine com o teu Santo Espírito e que o Senhor nos dirija a toda a verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos nessa carta algo muito interessante, porque essa é uma carta que nós encontramos como tendo sido dirigida para uma senhora eleita. É assim que nós lemos no versículo 1. O presbítero, ou o ancião, aquele que já está velho, e que a igreja, desde muito tempo, desde os primeiros séculos, chegou à conclusão que era o próprio apóstolo João, já bem no finalzinho da sua vida. Ele escreve então para a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Muita discussão tem acontecido ao longo dos séculos para detectar, para tentar descobrir quem ou o que é essa senhora eleita. Então existem algumas propostas na história da interpretação desse texto. Alguns cristãos, alguns intérpretes da Bíblia, acham que senhora eleita é uma metáfora para falar a respeito da igreja.
Afinal, a palavra grega que nós temos aqui é o feminino da palavra masculina para Senhor. A palavra Kyrios, o que nós temos aqui é a palavra Kyria. Seria uma forma de João se reportar à igreja do Senhor Jesus Cristo e então se referir aos filhos como sendo os membros daquela igreja. E essa é uma interpretação bastante possível e uma interpretação assegurada, uma interpretação que muitos confiam nela, muitos acreditam, muitos intérpretes interpretam essa carta dessa maneira. Mas é verdade também que ao longo dos séculos outros intérpretes têm interpretado esse texto de maneira mais literal, chegando à conclusão que possivelmente essa fosse uma senhora, uma crente fiel no Senhor Jesus Cristo, e cujos filhos eram conhecidos de João, e João havia ouvido falar que os filhos dessa mulher eleita, dessa senhora eleita, dessa mulher de Deus, estavam andando na verdade. E João então escreve essa carta para incentivar essa senhora e aos seus filhos de que eles continuassem andando na verdade e continuassem praticando o amor fraternal. Eu confesso para os irmãos que eu tenho a tendência maior de acreditar nessa interpretação. É uma interpretação mais literal e é uma interpretação totalmente possível. Vocês se lembram na semana passada, quando nós estudamos a terceira carta de João, que João escreve para Gaio, e escreve falando a respeito de várias situações, e uma delas dizia a respeito à hospitalidade. João escreve para Gaio para incentivá-lo a receber na sua casa aqueles que eram mestres verdadeiros da parte de Deus. Nessa carta, curiosamente, nós temos a situação oposta. Entre outras coisas, uma das quais nós aprendemos nessa carta é que nós não podemos abrir a nossa casa para qualquer um. Não é qualquer um que se diz cristão, não é qualquer um que se diz obreiro, não é qualquer um que se diz pastor, que nós podemos abrir a nossa casa. Alguns nós temos que fechar a porta e não podemos ter contato com essas pessoas. De tal forma que João estava falando sobre um assunto muito semelhante ao assunto da terceira carta. E isso seria uma evidência a favor de que essa carta é escrita, então, para uma senhora, uma cristã, uma mulher cristã exemplar, provavelmente, que havia ensinado os seus filhos na verdade e que continuava sendo uma pessoa usada pelo próprio Deus. É interessante que João, com todo o seu amor, não é à toa que ele é chamado de o apóstolo do amor, ele começa a sua carta já dizendo: o presbítero para a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Amor e verdade. Quando você lê o Evangelho de João e as 3 cartas de João, e mesmo o livro de Apocalipse, menos, mas também este, você aprende que para João, a vida cristã pode ser resumida em 2 palavras: amor e verdade. E é muito interessante nós termos algo dessa forma, porque facilita para nós. Ao invés de nós termos 240 mil mandamentos distintos de coisas que nós temos que fazer como cristãos, João nos ajuda a resumir a vida cristã em 2 conceitos apenas: amor e verdade. E é assim que nós veremos na carta inteira, e João já dá o exemplo: eu os amo, e eu os amo na verdade. É o vínculo da verdade acerca de Cristo que constrói o amor, que edifica o amor que eu tenho por vocês. E não somente eu os amo na verdade, mas todos os que conhecem a verdade também os amam na verdade, e eles assim o fazem, versículo 2, por causa da verdade. Uma verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O conceito de verdade na teologia joanina, nos escritos de João, é um conceito muito rico. Verdade é aquilo que nós cremos acerca de Cristo.
Mas verdade também diz respeito à maneira que nós praticamos aquilo que nós cremos acerca de Cristo, a maneira que nós vivemos a nossa vida prática com base na verdade que nós cremos acerca de Cristo. Mas você se lembra muito bem que para João, a verdade se encarnou. Nós vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. De forma que verdade para João é algo muito importante. Verdade não diz respeito apenas a um conceito que você recebe com a sua mente, a uma doutrina que você aceita com a sua capacidade de raciocinar. Verdade para João diz respeito a uma experiência. Verdade para João diz respeito a algo que, a partir do momento que você é tomado por essa verdade, você começa a viver de maneira diferente. E é por isso que essa verdade permanece em nós. E essa verdade estará conosco para sempre. João ainda nem começou a sua carta. Ele agora vai saudar aqueles irmãos, aquela irmã, aquela senhora eleita e aos seus filhos. E ele os saúda com 3 coisas. Ele lhes diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, que estas sejam conosco. Na verdade, não é bem uma bênção como João faz, mas João faz uma afirmação: a graça, a misericórdia e a paz da parte do Pai e do Filho serão conosco. É certo que Deus não vai nos furtar, Deus não vai nos tirar da sua graça, da sua verdade, da sua graça, da sua misericórdia e da sua paz. Deus continuamente derramará sobre nós essas 3 coisas. E como Ele fará isso? Ele fará isso em verdade e amor. De novo o binômio de João. De novo os 2 conceitos da teologia de João, que são tão caros para ele e tão importantes para que nós como cristãos aprendamos: verdade e amor. A graça de Deus é a disposição de Deus em nos dar aquilo que nós não merecemos. A graça de Deus é a disposição de Deus em nos conceder bênçãos diversas, salvação, perdão, vida eterna, coisas boas, bênçãos espirituais. É a disposição de Deus em nos dar o que nós não merecemos. A misericórdia de Deus é a disposição de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. São 2 bênçãos distintas. Elas andam juntas, mas são 2 bênçãos distintas que Deus tem para os seus filhos. Em primeiro lugar, Deus nos dá o que nós não merecemos. E em segundo lugar, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Eu e você, pela nossa biografia, por opções ruins que nós já fizemos no transcorrer da nossa vida, por atitudes erradas, motivações sujas, nós merecíamos punição da parte de Deus, nós merecíamos a ira de Deus caindo sobre nós, mas Deus resolveu não nos dar aquilo que nós merecíamos. E ao invés de nos dar ira, Deus resolveu nos dar Shalom, paz. É assim que João assegura àquela senhora eleita e aos seus filhos: nós certamente teremos da parte de Deus graça, misericórdia e paz. O Pai e o Filho nos asseguram que nós teremos graça, misericórdia e paz, e o teremos em verdade e em amor. Finalmente, então, no versículo 4, João começa o assunto, não é? Até aqui era só ele falando a respeito dele, a respeito dos destinatários e dando uma saudação. A partir do versículo 4, então, João entra mais propriamente dito no assunto, e ele comenta com aquela senhora eleita: eu fiquei sobremodo alegre, eu fiquei muito feliz em ter encontrado dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
primeira coisa então que João diz é que ele teve grande alegria, ele teve grande regozijo, grande contentamento, porque de alguma forma ele já conhecia aquela senhora eleita, e ele então encontrou alguns dos filhos daquela senhora eleita, sejam os membros de uma igreja específica, ou seja, como acredito eu, os filhos de fato de uma senhora a quem João conhecia e com quem ele tinha um relacionamento pastoral. E ele então diz: olha, que alegria encontrar os teus filhos. Que alegria em ficar sabendo que os teus filhos andam na verdade. Eu fiquei sobremodo alegre, porque os teus filhos têm andado de acordo com o mandamento que nós recebemos da parte de Deus. Deus seja louvado por isso, que grande motivo de alegria. Meus irmãos, e de maneira especial minhas irmãs, todo o esforço de vocês para ensinar os seus filhos na verdade não é um esforço em vão. Não é um esforço em vão. Essa senhora teve a bênção. Imaginem que coisa gostosa. De repente você está uma tarde em casa e aí chega uma carta. E essa carta, quem diria, é do próprio apóstolo João. E o apóstolo João está comentando com você que grande alegria que ele teve por ter encontrado os seus filhos e ter percebido que os seus filhos são homens de Deus. Minha irmã, meu irmão, não desista de ensinar os seus filhos, de educá-los, de doutriná-los nos caminhos do Senhor, em verdade e em amor. Mas nem só de coisas boas era feita a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século também tinha os seus desafios, tinha as suas lutas. Então, no versículo 5, João começa a ensinar algumas coisas para aquela senhora e para os seus filhos. E assim o apóstolo diz: e agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o mandamento que tivemos desde o princípio. Qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros. É interessante como João é insistente nessa história. João é o apóstolo do amor, porque ele é dentre os apóstolos aquele que sempre nos relembra, sempre nos traz de volta ao básico, ao fundamental. Nós devemos amar uns aos outros. Esse é o grande mandamento da parte de Deus. A grande ordem de Deus diz respeito ao amor que nós temos que ter uns pelos outros. Meu irmão, minha irmã, se você conhece tudo de teologia, se você conhece profundidades acerca da palavra de Deus, mas você não ama, você ainda não entendeu o cristianismo. A lição mais fundamental e mais básica do cristianismo diz respeito a amar ao Senhor Deus mais do que todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não é fácil. Aliás, é João quem ensina a respeito disso. Na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, João ensina a receita. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. O amor bíblico, meus irmãos, é um amor sacrificial. O amor bíblico é o amor no qual eu tomo uma decisão de sair perdendo para que o outro saia ganhando às minhas custas. O amor bíblico é uma decisão de autossacrifício para que uma outra pessoa tenha benefício. O amor bíblico é colocar sobre mim o exemplo e o modelo da vida do Senhor Jesus Cristo. O amor bíblico não é o amor romântico dos filmes, nos quais eu amo, eu tenho um sentimento muito grande, e aí então eu faço alguma coisa para a pessoa por causa da minha própria alegria. O amor bíblico tem a ver com sentimento também.
Mas mais importante do que o sentimento é uma disposição, é uma decisão de amar, é uma disposição de sair perdendo pelo outro. Meu irmão, saiba, enquanto você ficar esperando ter uma vontade de negar as suas próprias vontades, sonhos e interesses para poder servir o outro, talvez você nunca vá tomar a atitude correta. Porque muitas vezes nós não temos essa vontade. Muitas vezes a nossa vontade, provinda de um coração corrupto, é uma vontade egoísta, é uma vontade de autoproteção, é uma vontade de autossatisfação, é uma vontade de nós fazermos o bem para nós mesmos acima de tudo. Mas o amor das Escrituras, o amor que é o grande e principal dos mandamentos, é o amor que nos convida a nós tomarmos atitudes claras, de sairmos perdendo, para que outros saiam ganhando. E João fica satisfeito por ver esse tipo de amor naquelas pessoas, naqueles filhos da mulher eleita, mas ele pede, ele os exorta a que eles continuem nisso. Ele diz: olha, eu não tenho nada de muito novo para dizer para vocês. O que eu tenho para dizer para vocês é uma coisa muito antiga. Vocês já conhecem essa história. É o mesmo mandamento de sempre, que nos amemos uns aos outros. É interessante que, diferente de Paulo, João gosta de misturar conceitos. Paulo é todo organizadinho, Paulo é todo, isso é isso, aquilo é aquilo, isso é aquilo outro, tudo é muito organizadinho em Paulo. João já faz um pouco mais de salada, João mistura os conceitos. Então olha só que interessante, porque para João a vida cristã é unificada. João vai contra a ideia de nós termos a opção de escolhermos: eu sou um cristão que valorizo a verdade e eu deixo o amor de lado. Não, eu sou um cristão que valoriza o amor e a verdade não me importa muito. João é radicalmente contra esse tipo de dicotomia. E ele mostra isso aqui. E o amor é este. O que é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. O amor verdadeiro é obedecermos a Deus. É andarmos nos mandamentos de Deus, é obedecermos às tábuas da lei, e o fazermos com a motivação correta, por causa do próprio Deus. João então conclui essa parte: este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que vocês andem nesse amor. Existem algumas palavras que João tem repetido à exaustão: amor, verdade, mandamentos e andar. Andar é importante porque a vida cristã é essa caminhada. Nós caminhamos pela vida. Essa é uma metáfora bíblica. A Bíblia inteira usa a ideia do andar como a ideia da vida cristã. E nós somos chamados a andar, ou seja, termos um padrão de atitude. A nossa vida tem que ser caracterizada por essas marcas. Quais marcas? As marcas do amor, a marca da guarda dos mandamentos de Deus e a marca da guarda da verdade. Por que João está enfatizando tudo isso? Por que João está relembrando essas coisas relativamente básicas para aquela senhora eleita e para os seus filhos? Ele mesmo explica no versículo 7, quando ele nos diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Era necessário que João ensinasse a respeito do básico, porque existe gente por aí ensinando coisas pervertidas. Existe gente por aí que bate de porta em porta e não ensina a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus vindo em carne. Existem, meus irmãos,
mentiras acontecendo por aí. Algumas antigas, como é o caso dos testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus Cristo é totalmente Deus, que veio como totalmente homem. Os mórmons, eles não creem que Jesus Cristo é totalmente Deus, que veio como totalmente homem. E de vez em quando surge uma nova seita por aí. Talvez você já tenha recebido nas suas redes sociais um pedido de amizade, normalmente de mulheres asiáticas. Normalmente com alguns vídeos supostamente cristãos. Se você entrar no YouTube ou qualquer coisa que o valha e digitar filmes cristãos, você vai encontrar um monte de filmes de uma seita chamada Igreja de Deus. Igreja do Deus Poderoso. Igreja do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, algo pernicioso. Algo pernicioso. Uma seita que acredita que uma moça asiática, uma mulher asiática é a atual encarnação de Deus. Mas quando você assiste os vídeos, parece cristianismo. Então, meus irmãos, assim como no primeiro século, havia muitos falsos mestres que perambulavam pelas igrejas e pelas casas, até porque as igrejas eram nas casas. Então, muitos falsos mestres que vinham e tentavam seduzir com as suas falsas doutrinas os cristãos. Assim também na nossa época. Cuidado com o que você assiste. Nem tudo que leva o nome de cristão, que está passando na televisão, de fato é cristão. Nem todo mundo que se diz servo de Deus, por mais aparentes boas obras que façam, por mais evangelização a pé e a dois que façam, nem todo mundo que se diz seguidor de Jeová, de fato o é. E eu e você temos que manter a verdade. Manter a verdade. Então João é muito claro, todo aquele que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, se não confessa que Jesus é 100% homem e 100% Deus, este é um enganador e um anticristo. E com esse tipo de situação, não existem meias palavras. Nesses casos, não existe amor a ser demonstrado. São pessoas falsas. São obreiros do mal. João então diz para aquela senhora eleita e para os seus filhos: acautelai-vos, prestem atenção. Fiquem espertos. Fiquem atentos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha só. Quando você começa a dar ouvidos a doutrinas antibíblicas, você está colocando o seu galardão em risco. Então João diz: atentem, fiquem acordados, conheçam a verdade, para que vocês não percam o galardão de vocês e não percam aquilo que nós realizamos com tanto esforço no meio de vocês, ao ensiná-los, ao doutriná-los e ao catequizá-los com a verdade da palavra. João continua explicitando claramente a seriedade desse assunto. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. Se a pessoa, por mais atitude aparentemente boa que tenha, por mais vocabulário aparentemente cristão que tenha, por mais boas obras que aparentemente faça, se a pessoa não crê que Jesus Cristo é 100% Deus, que Jesus Cristo é 100% homem, que Jesus Cristo é o único sacrifício que amaina a ira de Deus contra o nosso pecado, não tem Deus. Meus irmãos, a verdade é uma coisa muito importante.
Nós vivemos numa época que despreza a verdade. O próprio conceito de verdade é questionado na nossa época. Se é que existe verdade, dizem eles. Meus irmãos, a verdade existe. E a verdade tem nome. A verdade é Jesus. Então qualquer pessoa que não crê no que a palavra de Deus diz acerca de Jesus Cristo, tal pessoa não tem Deus. Por outro lado, a Bíblia diz: o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vejam como João é o apóstolo do amor, meus irmãos. João é esse velhinho, queridíssimo, amorosíssimo, que enquanto vivia com Jesus, chegava a encostar a sua cabeça em Jesus. João era extremamente querido, extremamente amoroso. Mas é esse João quem diz o seguinte no versículo 10: se alguém vem ter convosco, se alguém vem se encontrar com você, e não traz esta doutrina, não acredita nas verdades que a Bíblia ensina acerca de Cristo, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Aqui, na verdade, o que João está dizendo, literalmente, é não deem oi. Não é nem para cumprimentar. A pessoa vem ter com você, a pessoa se diz um cristão, mas não acredita em tudo que a Bíblia ensina, especialmente a respeito de Jesus Cristo. João é muito radical. João fala: não abra a porta da sua casa. Aliás, não dê nem oi. E nós não estamos falando de um homem mau e radical, exagerado no seu radicalismo. Não. Nós estamos falando do discípulo do amor. Nós estamos falando de João, que na primeira carta o tempo todo fala filhinhos. Filhinhos. Esse mesmo João que endereçou essa carta para a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. É esse João. E esse João nos ensina: não receba em casa. Sabe por quê? Versículo 11: porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas se torna cúmplice nas obras más deles. Meus irmãos, existe verdade, e tudo que é contrário à verdade é mentira. Existe verdade e existe mentira. Não existe uma coisa cinzenta no meio. Não existe algo que a pessoa creia: não, eu não creio que Jesus Cristo é totalmente Deus. Mas dá para eu ter comunhão com essa pessoa. Não, não dá. Não dá. São anticristos. São enganadores. São pessoas que nós não podemos receber em casa. São pessoas a quem nem oi nós devemos dar, porque se o fizermos, nos tornamos cúmplices nas suas obras más. Meus irmãos, eu não estou falando a respeito de outras denominações. Existem os nossos irmãos batistas, a quem nós amamos, que creem perfeitamente bem acerca da pessoa de Cristo Jesus, pelo menos na sua doutrina oficial, creem corretamente acerca de Cristo Jesus, e com os quais nós temos divergências a respeito do batismo, divergências importantes em algum aspecto, mas são nossos irmãos em Cristo a quem nós amamos. Irmãos de igrejas pentecostais sérias, como a Assembleia de Deus, que creem de maneira perfeita acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, são nossos irmãos. Sim, nós temos algumas divergências, nós não cremos como eles, num batismo com o Espírito Santo posterior à conversão, quando a pessoa fala em línguas, nós discordamos deles nessa interpretação bíblica, mas são nossos irmãos amados em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de outras denominações. Nós estamos falando a respeito de grupos que se apresentam como se fossem grupos de Deus ou de Jesus Cristo, mas que na verdade não creem aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Estes não são nossos irmãos.
Eles são enganadores e são anticristos. E nós não os podemos nem mesmo receber em nossas casas. Será que você conhece a Bíblia suficientemente bem para detectar quem são esses? Será que você conhece a doutrina de Cristo bem o suficiente a ponto de conversar com alguém e então a pessoa fala algumas coisas e você detecta que aquela pessoa se passa por irmão, mas na verdade não o é? Se eu e você temos a obrigação de nem dizer oi, é porque nós também temos uma obrigação de conseguir detectar. Quem são esses que estão por aí afora, muitos enganadores, que estão por aí afora e que não confessam Jesus Cristo vindo em carne? Eu e você temos que conhecer a verdade para conseguirmos viver de maneira correta. João então caminha para a conclusão da sua carta. E ele diz assim nos versículos 12 e 13: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos pessoalmente, conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Não pensem, meus irmãos, que toda essa seriedade doutrinária mata a alegria cristã. Eu sei que talvez você já tenha conhecido na sua caminhada cristã alguns cristãos que são muito precisos e sérios com relação à doutrina e que são pessoas de cara fechada, amarrada e que nunca dão um sorriso. João não era assim, meus irmãos. João é esse homem que ao mesmo tempo que ele é radicalmente sério com relação à verdade de Cristo, e ele diz: se é um falso cristão, se é uma pessoa que se apresenta como servo de Deus, mas não crê correto acerca de Cristo, nem dá oi, não abra a sua casa, senão você está se tornando cúmplice. Ao mesmo tempo que João é sério desse jeito, ele é também esse que fala: eu amo vocês na verdade, e eu estou ansioso por ir até a casa de vocês, para que a gente possa tomar um cafezinho e a nossa alegria seja completa, enquanto nós conversamos sobre a verdade de Deus. Esse é o cristianismo verdadeiro. Sim, um cristianismo muito radical naquilo que nós precisamos ser radicais. Radicalismo não é pecado, meus irmãos. Radicalismo não é pecado. Existem aspectos que ou nós somos radicais, ou aí sim é que nós estaremos em pecado. Com relação à pessoa bendita, Deus, homem, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou você é radical, ou você está se tornando cúmplice nas obras más daqueles que são enganadores e anticristos. Sim, eu e você somos chamados para ser radicais, mas não um radicalismo sem amor, não um radicalismo de cara amarrada, mas um radicalismo que anda na verdade e que pratica o amor fraternal para com aqueles que são verdadeiros irmãos. Como é que João resume a vida cristã então? Ande na verdade e ande no amor. Esteja disposto a negar a si mesmo, seu conforto, seus planos, seus sonhos, o seu tempo, o seu lazer, a sua tranquilidade. Sacrifique todas essas coisas no altar do amor fraternal. Ame de verdade os seus irmãos em Cristo, mesmo que você saia perdendo para realizar esse amor. Mas quando alguém chegar por perto, apresentando-se com o irmão, como irmão, mas na verdade não declarando, não confessando a verdade acerca de Cristo, então feche a porta na cara e não diga nem mesmo oi. João então termina sua carta: eu estou muito ansioso por conversar em viva voz com vocês, para que a nossa alegria seja completa. E então ele manda um tchau também dos filhos da irmã eleita daquela senhora, ou uma outra igreja, ou uma outra senhora, que era de fato irmã daquela para quem João escreve a carta. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Você precisa conhecer a verdade, e você precisa praticar o amor fraternal.
Ame a verdade, conheça a verdade das Escrituras e conheça a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Tenha relacionamento vivo com Cristo Jesus. Aprenda acerca de Cristo. Viva com Ele. Torne Cristo o seu maior amigo, o seu maior deleite, a sua maior alegria. E então, por causa de Cristo, ame sacrificialmente aos seus irmãos. E assim, você estará cumprindo o mandamento de Deus. Estará alegrando o coração do nosso Senhor. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é muito séria e correta. Não existem meias verdades na Tua palavra. A Tua palavra é radical, porque ela é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Aquilo que a Tua palavra ensina acerca de Ti, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca da igreja, da salvação, das coisas que vão acontecer nos últimos tempos, o que a Tua palavra ensina é a verdade, e nós queremos crer nessa verdade. Pai, não permita que outras coisas tomem conta da nossa mente e do nosso coração, mas que apenas a Tua palavra seja de fato a nossa regra de fé, a regra daquilo que nós cremos. Mas que a Tua palavra não seja somente a nossa regra de fé, mas que ela seja também a nossa regra de prática. Que nós pratiquemos a palavra, que nós imitemos a maneira do Senhor Jesus Cristo viver, e que nós nos amemos verdadeiramente, ardentemente, uns aos outros, mesmo quando isso significar detrimento próprio. Ajuda-nos, Deus, a sermos verdadeiros e a sermos amorosos como igreja, como crentes individualmente e como famílias. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Levantai-vos para receber a bênção. Você vai tocar? Queridos, nós vamos entoar, estava na nossa liturgia o vaso novo, mas nós vamos mudar para o hino 221, quero ser um vaso de bênção.
Pai Santo, ajuda-nos a de fato sermos esses vasos, esses canais de bênção, que levem a verdade, a mensagem e ao mesmo tempo o amor. Dá-nos essa graça, Pai. Dá-nos a graça de não recebermos apenas para nós e segurarmos, mas que nós sejamos vasos condutores, vasos que levem para outros a verdade da Tua palavra e o amor que o Senhor nos ordena a demonstrar. Dá-nos graça e ajuda-nos a sermos canais de graça na vida de outros, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a bênção, a paz e a doce companhia da Trindade excelsa e onipotente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sejam convosco e permaneçam sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.